agradecer, Carmen, pelo convite, pela parceria. Como você já me apresentou, meu nome é Fábio Carola, eu sou gerente de recrutamento do Humber College para o mercado brasileiro. Então, todo o suporte que os seus alunos brasileiros precisarem, você pode contar comigo, os estudantes também podem contar comigo. Tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Humber, quais são os programas oferecidos, que tipos de programas a gente oferece no Humber. E se as pessoas tiverem dúvida, depois elas podem entrar em contato direto com a Carmen para poder tirar as dúvidas, que a Carmen está super capacitada para poder dar esse auxílio para vocês. Tá? Eu sempre gosto de começar falando, primeiro na questão do Canadá, né? O Canadá, por já alguns anos, tem sido o destino mais procurado por alunos brasileiros. Eu acho que tem vários benefícios aí, né? A questão de ser um investimento viável para o aluno brasileiro, todos os benefícios que o Canadá oferece para os estudantes internacionais. Então, o estudante ele pode trabalhar 20 horas por semana durante o curso dele, nas férias e no break do curso ele pode trabalhar full time. E depois que ele se forma numa instituição pública reconhecida pelo governo, ele se torna elegível à aplicação do PGWP, que é o Post Graduation Work Permit, que é um visto de trabalho onde o estudante pode ficar no Canadá depois de 1 a 3 anos trabalhando. Né? Então, esses benefícios que o governo oferece para o estudante internacional tem chamado cada vez mais a atenção do estudante brasileiro, principalmente. Né? Então, toda a questão de segurança, de qualidade de vida, do país ter uma economia forte, de ser um país que acolhe muito bem os alunos internacionais e os imigrantes. Então, isso eu acho que atrai muito o estudante internacional. E o Canadá, de fato, caiu muito no gosto do estudante brasileiro. Então, a gente vê cada vez mais os estudantes brasileiros procurando, né, estudar no Canadá. Tá? O Canadá é um país grande, né, o segundo maior país em área territorial do mundo, mas a população do Canadá ela é basicamente do mesmo tamanho da população do estado de São Paulo. Então, o Canadá precisa, de fato, de mão de obra. Né? A gente ouve muito aí, o Canadá tem emprego sobrando, precisa de mão de obra, mas o governo, de fato, ele quer que pessoas qualificadas fiquem no país para trabalhar. Então, é aí que também entra o papel do college, né? Para capacitar o estudante no Canadá. Tá? Falando um pouquinho sobre o país ainda, né? A maior cidade é Toronto. Toronto não é a capital do Canadá, mas a maior cidade é Toronto. Na cidade são mais de 3 milhões de pessoas. Toronto já está sempre indo, na verdade, no ranking das melhores cidades para se morar, com melhor qualidade de vida, mais seguras, enfim, como os melhores destinos para se estudar no mundo. E apesar de não ser a capital, como eu falei, é a maior cidade do Canadá e é o centro financeiro e cultural do país. Então, tudo acaba passando por Toronto, né? Então, as maiores empresas, as melhores oportunidades de trabalho, todo o circuito cultural acaba passando por Toronto. E Toronto é a cidade mais visitada no Canadá, né? Então, é a cidade que mais recebe turista, é a cidade mais multicultural do Canadá, então são mais de 100 idiomas falados ao mesmo tempo. Então, de fato, Toronto é uma cidade que acolhe muito bem o estudante. E aí, uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, a Carmen pode comprovar isso, o canadense ele é muito educado e ele, diferente de outros países, o Canadá ele não tem preconceito com o aluno internacional, com o imigrante, porque o Canadá precisa de fato do imigrante para ele poder para fazer a economia girar, né? E então isso é o que também atrai cada vez mais alunos internacionais que querem estudar, querem ter uma experiência de trabalho ou futuramente querem aplicar para uma residência permanente. Então, o Canadá é um país muito multicultural e que recebe muito bem o aluno internacional. Uma característica do Canadá também, né, é que... Carmen, quer falar alguma coisa? Não, não. Tá. Pode continuar. Eu estou falando que é verdade. Uma característica do Canadá também é ter as 4 estações do ano bem definidas, né? Bem diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Então, o verão é verão, o inverno faz frio, principalmente em Toronto, tem a primavera e tem o outono. Então, agora que é
o outono no Canadá, você já vê as árvores todas ficando vermelhas, amarelas, vermelhas, depois vão ficar sem folhas. Então, as estações são bem definidas. Daí muita gente fala, eu não vou para Toronto porque é muito frio, mas o que eu sempre falo é que a gente passa mais frio no Brasil quando faz 10 graus do que as pessoas passam em Toronto dentro de casa quando faz menos 30. Né? Então, porque a cidade é preparada, os ambientes são preparados para o frio. Óbvio, né, que você andar na rua quando está menos 15, menos 20, não é aconselhado, mas a vida não para, né? Toronto é uma cidade super bem preparada, super equipada, todas as casas e todos os estabelecimentos têm calefação, então a vida não para, é só uma questão de fato de costume. E é uma experiência diferente, principalmente para a gente brasileiro que não está acostumado, tá? Falando um pouquinho do Humber, né? O Humber é o maior college público hoje no Canadá, são 33 mil alunos em período integral. Foi fundado em 1967, então o Humber tem 53 anos. A maioria dos colleges públicos no Canadá eles foram fundados na década de 60, tá? E a principal função do college, né, muita gente confunde college e universidade no Canadá, tem uma diferença grande que é o college ele vai mais para a área profissional, preparar o estudante para o mercado de trabalho, e a universidade oferece cursos mais acadêmicos voltados para pessoas que querem seguir uma carreira acadêmica, né, uma vida acadêmica, de pesquisa, enfim. Então, o college foi fundado na década de 60, depois da Segunda Guerra Mundial, porque o Canadá precisava de mão de obra qualificada, né? Não que as pessoas que se formavam na universidade elas não eram qualificadas, mas elas não tinham a experiência prática, e foi aí que surgiram os colleges. Então, o college ele une a teoria com a prática. Então, por isso que a gente sempre fala que os programas nos colleges eles são muito hands-on. Então, os alunos eles têm muita prática durante o programa, o que faz com que o aluno saia do college, quando ele se forme, ele esteja preparado para o mercado de trabalho. Tá? Então, os programas que são oferecidos nos colleges, né, nos colleges públicos, eles passam pela aprovação do governo, porque precisa existir essa demanda no mercado de trabalho. Então, se tem um programa sendo oferecido por um college público, é porque existe demanda por esse profissional no mercado de trabalho. Né? E sempre lembrando que existe uma conexão muito forte entre os colleges, o governo e o setor industrial, né? Porque esses três órgãos, vamos dizer assim, se conversam para saber exatamente qual é a tendência, que tipo de profissional que eles vão precisar, que tipo de característica que ele precisa naquele profissional, e aí os colleges é que fazem o papel de preparar esses estudantes para saírem prontos para o mercado de trabalho. Até por isso que a taxa de empregabilidade dos alunos que se formam nos colleges públicos no Canadá costuma ser bem elevada. Né? O Humber hoje, a estatística que a gente tem é que 85% dos alunos que se formam no Humber em até 6 meses estão trabalhando na área de formação. Então, é uma taxa de empregabilidade super alta, né? O Humber já foi eleito aí o número 1 em satisfação dos empregadores. Então, a gente tem um reconhecimento muito forte na comunidade canadense, tanto na comunidade de empregadores, entre os empregadores, mas também entre o próprio canadense e na comunidade acadêmica. Né? Eu falei, o Humber tem hoje 33 mil alunos em período integral, mas desses 33 mil, 80% são alunos canadenses. Né? Só 20% desses alunos são alunos internacionais. Então, dos 33 mil, são 6.500 alunos internacionais. E para vocês terem ideia, são só 350 brasileiros atualmente no college. Então, é bem pouco se a gente comparar o número de brasileiros com 6.500 alunos internacionais. E se a gente comparar com 33 mil, enfim, é quase nada. E uma coisa interessante é que, mesmo tendo um número relativamente baixo de alunos internacionais, né, 6.500, esses alunos eles vêm de mais de 130 países diferentes. Então, é um mix de nacionalidade muito grande. Tá? E uma outra estatística que eu sempre gosto muito de falar e que eu acho que complementa o que eu já disse um pouco, dessa questão de empregabilidade, do college preparar o aluno para o mercado de trabalho, é o número de programas que oferecem o work placement, que é o estágio obrigatório para o aluno se formar. Então, em 79% dos programas que a gente oferece hoje no Humber, o aluno ele vai ter um estágio obrigatório para se formar, o que já vai fazer com que ele vá para o mercado de trabalho
com uma experiência canadense. Então, isso é super importante, é um diferencial no currículo do estudante. E esse estágio, quando ele é obrigatório para o aluno se formar, ele é direcionado pelo Humber, né? Então, o aluno ele tem o suporte do Humber, do departamento de carreiras do Humber, para fazer o currículo, se preparar para uma entrevista, fazer o perfil dele no LinkedIn. Então, ele tem todo esse suporte do college. E, além disso, a gente também tem um departamento que é o International Center, que é um departamento exclusivo para o aluno internacional. Então, o aluno ele tem lá um departamento onde ele pode ter aconselhamento acadêmico, se ele precisar de suporte psicológico, se ele precisar, enfim, qualquer necessidade que o aluno internacional tenha, ele tem o departamento acadêmico à disposição para poder auxiliar também nessa adaptação aí no Canadá. Tá? Eu já falei, né? O Humber é o maior college público hoje no Canadá. Hoje a gente tem 2 campi em Toronto, Lakeshore e o North Campus. E em janeiro a gente inaugura uma escola internacional de pós-graduação de negócios. Eu vou falar um pouquinho o que é o IGS. Enfim, o Humber, as instalações vocês vão ver no vídeo, mas as instalações são de primeira qualidade, né, são top de linha, primeira qualidade, equipamentos modernos, laboratórios, salas de aulas modernas, enfim, tudo que vocês podem imaginar de melhor é oferecido dentro do college. Até para vocês entenderem o tamanho do college, são mais de 20 times universitários, mais de 50 clubes de estudantes, programas de mentoria. Eu vou falar um pouquinho dos 3 campi que a gente tem, então vocês vão poder entender um pouquinho mais o tamanho, né, desses 3 campi. E como eu falei um pouquinho no começo, todos os programas que são oferecidos para alunos internacionais, ele torna o estudante elegível à aplicação do PGWP, que é aquele visto de trabalho para poder se formar depois, para poder ficar no Canadá depois de formado. Então, todos os programas que aceitam alunos internacionais tornam os estudantes elegíveis à aplicação do PGWP. Tá? Vou falar bem rapidamente dos 3 campi que a gente tem em Toronto. O maior deles é o North Campus. São mais de 20 mil alunos em período integral. E dentro do campus, gente, tem absolutamente tudo. É uma mini cidade universitária. Então, tem biblioteca, área de estudo, centro de matemática, facilidades atléticas, academia, tem uma piscina coberta, tem spa, tem todo tipo de restaurante que vocês podem imaginar. Starbucks, Tim Hortons, Subway, tem bandejão, tem restaurante à la carte, tem food truck. Então, tem clínica dentária. Enfim, tem muita coisa dentro do campus. O campus, de fato, é muito grande. O North Campus, que é esse maior, tem inclusive um parque dentro do campus, tem um campo de golfe dentro do campus. Então, tem de fato o campus é enorme. Tá? Dentro do North Campus, a gente tem esse prédio que foi inaugurado em 2018, que é o BCTI, que é o Barrett Center for Technology Innovation, que é um centro de expertise na área de robótica, sistema de integração, tecnologia. Então, esse é um centro novo, é um prédio novo dentro do North Campus, que foi inaugurado há menos de 2 anos. São mais de 100 salas de aula e todas as salas de aula são laboratórios. Então, nenhuma sala de aula é aquela sala de aula convencional, são todos laboratórios que vão dar aquela experiência prática que a gente tanto fala do college. Tá? O segundo campus, né, é o Lakeshore, também na cidade de Toronto. Ele tem aproximadamente 11 mil estudantes em período integral. É um pouquinho mais próximo de downtown. Tá? Eu vou mostrar no mapa depois para vocês. Transporte público fácil. O North Campus também tem fácil acesso a transporte público. Esse campus ele é um pouco menor, mas como eu disse, ele está um pouquinho mais próximo do centro de Toronto. Tá? E a partir de janeiro, a gente inaugura no centro de Toronto a nossa nova escola de negócios. É um campus menor, é o que a gente está chamando de International Graduate School, o IGS, no coração de Toronto. Então, é bem ali no cruzamento da Bloor com a Yonge, bem no centrão de Toronto mesmo, centro financeiro da cidade. Então, os alunos eles vão ter essa possibilidade de fazer um curso em downtown e estar ali mais próximo dos empregadores, fazer networking, estar estudando no centro financeiro, no centro comercial da cidade. Enfim, a gente acredita que esse campus é um campus que vai oferecer somente cursos de negócios de pós-graduação. Então, cursos de pós-graduação na área de negócios. Então, é um número menor de programas,
mas a gente acredita que essa área de negócios, né, por ser a área de negócios e ser em downtown, vai favorecer essa questão de networking, de relacionamento que os nossos estudantes vão poder fazer com empregadores, enfim. Então, a gente está bem animado. É um campus exclusivamente do Humber, bem no centro da cidade, é um campus menor, né? A gente vai ter uma expectativa aí de ter em torno de 2.000 estudantes no IDS, mas de fato é um super diferencial do Humber para quem está pensando em fazer um curso na área de negócios, tá? Uma pós-graduação na área de negócios. Aqui tem um... Quer falar, Carmen? Tá no mudo. Antes de me esquecer, queria te perguntar se esses cursos de negócios têm cursos de 2 anos, porque a maior parte de pós-graduações sempre oferecem de 1 ano, né? Esses daí têm de 2 anos? Tem. A gente tem uma pós-graduação de 2 anos que é super procurada por aluno internacional, chama Global Business Management. É uma pós-graduação na área de negócios de 2 anos, então o aluno, depois que se forma, ele se torna elegível à aplicação do PGWP de 2 a 3 anos, então por isso que é um dos fatores que é super procurado por aluno internacional. Em último caso, também pode fazer dois cursos de 2 anos. 2 pós-graduações de 1 ano, isso. Sim. Mas o grande diferencial desse curso, Carmen, é que é um curso na área de negócios, né? Então, no primeiro ano ele vai ter matérias como marketing, finanças, RH, gestão de projetos, enfim. Ele vai ter matérias mais abrangentes da área de gestão, mas no segundo ano o aluno pode escolher uma especialização. Então, ele pode fazer especialização em recursos humanos, em marketing, em finanças, em gestão de eventos, em empreendedorismo, na parte de conciliação, na parte de propaganda. Então, esse é o grande diferencial desse programa, porque mesmo o programa chamado Global Business Management, que é uma coisa bem abrangente, no segundo ano, o aluno pode escolher uma entre 9 opções de especialidade. Provavelmente então, logística também deve estar dentro da lista. A gente tem 9 opções, assim, são os mais populares para os nossos estudantes. Então, esse é um grande diferencial do programa, sem dúvida nenhuma. E o Global Business está sendo oferecido no campus em Downtown e também no Lakeshore. Então, vai ser oferecido em 2 dos nossos campi em Toronto, tanto no Lakeshore quanto no IDS. Mas é a pós-graduação que mais tem procura por aluno internacional, por ser uma pós-graduação de 2 anos. Tá? Esse é o mapa de Toronto. Então, aqui em cima a gente tem o North Campus, que é o campus maior, com 22.000 estudantes. Aqui embaixo a gente tem o Lakeshore, que é um campus um pouco menor, ainda assim são 11.000 estudantes. E aqui no centro a gente tem o IDS, que é o International Graduate School, que a gente inaugura em janeiro de 2021. Esse é o mapa da cidade de Toronto. Toronto é a maior cidade, mas também não é uma cidade assim tão grande, né? Se a gente comparar com os padrões brasileiros de cidade. Mas, basicamente, a gente tem aí 3 linhas de metrô, a amarela, a verde e a roxa, a lilás aqui em cima. A verde e a amarela, elas dividem a cidade em norte, sul, leste e oeste. Então, o downtown é aqui onde estão os principais pontos turísticos. E aí a gente tem o Lakeshore, aqui é mais ou menos 40, 45 minutos de transporte público do centro. E o North Campus, aqui em cima, é em torno de 1 hora de transporte público até downtown. Tá? Mas os dois de super fácil acesso. A gente tem linhas de ônibus que chamam Humber College. Então, o estudante ele consegue se locomover muito fácil até os 2 campi. Tá? E, obviamente, né, o campus aqui em downtown enfim, está bem no coração da cidade. Tá? Eu vou passar um videozinho de 1 minuto e meio, que eu acho que é bem interessante para vocês poderem ver a estrutura do college. O college realmente tem uma estrutura fantástica e eu acho que é legal o vídeo porque ele e o que os alunos podem esperar encontrar no college. Tá? Espera aí que ele passou aqui. Vou voltar aqui. Foi.
Bacana, né? Eu sempre gosto de passar o vídeo porque eu acho que ilustra bastante o que é a estrutura do college, né? Às vezes a gente imagina que é uma estrutura pequena, enfim, mas de fato todo o material, todas as instalações físicas, todo o equipamento, é tudo de última tecnologia, tá? Eu acho que um grande diferencial do Humber também é a variedade de programas que a gente oferece, né? Então, o Humber oferece em torno de 250 programas. Nem todos os programas têm vagas para alunos internacionais, mas são em torno de 180 programas que oferecem vagas para alunos internacionais. Tá? Esses programas estão divididos em 15 áreas de estudo, então tem muita opção de programa, diversas possíveis. Né? Então a gente tem programas dentro da área de estética e moda, Applied Technology Engineering, então aqui entram os programas na área de engenharia mecânica, elétrica, mecatrônica, robótica, a parte de design industrial, a parte de decoração de interiores, a parte de arquitetura, então tudo isso está dentro de Applied Technology Engineering. Tá? A Escola de Ciências da Saúde e Bem-Estar, então a gente tem alguns programas voltados para a área da saúde, então enfermagem, técnico em enfermagem, biotecnologia, assistente de fisioterapia e terapia ocupacional, massage therapy, então alguns programas voltados para a área da saúde. Sempre importante dizer que a área da saúde é uma área um pouco mais difícil e que normalmente tem menos vaga para aluno internacional, porque tem grande demanda do aluno canadense, mas existem vagas para alunos internacionais. E na parte de wellness, né, que é a parte de bem-estar, a gente tem aí alguns programas voltados para a área de nutrição e também programas voltados para a área de educação física. Então, Fitness and Health Promotion, então, programas que são voltados para promover o bem-estar. Tá? A nossa maior escola dentro do Humber é a nossa escola de negócios, contabilidade e gestão. Então, aqui a gente tem uma variedade muito grande de programas, desde os mais genéricos de Business Administration, mas tem recursos humanos, finanças, empreendedorismo, planejamento financeiro, contabilidade, gestão esportiva. Então, tudo que vocês podem imaginar na área de gestão, quase tudo a gente tem. Então, a gente tem programas na área de gestão de projetos, de logística. Então, tem muita coisa bacana dentro da área de negócios e, de fato, é a área que a gente mais tem a maior variedade de programas dentro da área de negócios. Tá? Depois a gente tem a nossa escola de artes criativas e design, então toda a parte de design gráfico, a parte de criação, também existem programas muito interessantes. Uma outra área que é bastante procurada por aluno internacional é a parte para quem quer trabalhar com crianças e adolescentes. Então, a gente tem um programa que tem muita demanda, que é o Early Childhood Education, para quem quer trabalhar com educação infantil. Então, é um programa que também tem bastante demanda. Mas a gente também tem uma escola de serviços emergenciais, então, que vai toda essa parte de paramédico, policiais, bombeiros, enfim, telecomunicações emergenciais. Então, tem vários programas também que são bastante interessantes. Depois a gente tem a nossa escola de então programas na área de criminal justice, programas também na área de serviços sociais, então programas também voltados um pouco para a área de mais voltados para a área de psicologia, então behavior science. Tem alguns programas também bem interessantes para quem quer trabalhar nessa área de desenvolvimento humano e comunitário, tá? Temos a nossa escola de Skill Trades, os programas dentro da área de Skill Trades, marceneiro, soldador, eletricista, encanador. Então, são áreas que têm bastante demanda no Canadá e são áreas bastante valorizadas no Canadá. Então, são escolas também que a gente tem uma demanda muito grande, não só por canadense, mas também por aluno internacional. Tá? Eu diria que a segunda escola mais popular dentro do Humber, depois da escola de negócios, é a nossa escola de mídia. Então, aqui, mídia hoje em dia está muito em alta, né? Então, toda essa parte de mídias sociais, de propaganda e marketing, relações públicas, cursos na área de fotografia. A gente tem cursos bem interessantes também na área de produção de TV e cinema. Então, toda essa parte de produção, pré-produção,
pós-produção, edição de vídeo. Então, tem cursos muito, muito interessantes. São muitas opções de curso, por isso que é importante depois, quem tiver dúvidas e precisar de mais informações, entrar em contato com a Carmen para poder ter um pouco mais, né, para a gente entender qual é o seu perfil, qual é o melhor curso para você, mas tem muita opção também dentro dessa área e é uma área que tem bastante demanda no Canadá também, tá? Temos também a nossa escola de música e performance, então temos um bacharelado em música, um certificado em música, mas também temos programas para quem quer trabalhar na área de atuação e produção de cinema e teatro, então programas também bem interessantes para ir para quem vai mais para essa área artística, tá? Nossa escola de hospitalidade e turismo, então várias opções também na área de culinária e na área de turismo. Temos inclusive um bacharelado na área de hospitalidade e turismo, mas temos programas na área de gestão de eventos, culinary management, culinary skills, tem a parte de baking pastry dentro da área de culinária. Então várias coisas também bem interessantes com bastante demanda. Outra área muito demandada hoje, não só no Canadá, mas no mundo inteiro, é a parte de Information Technology, a parte de Digital Technology. Então, temos programas também, inclusive, pós-graduações de 2 anos na área de TI. Então, programas na área de Game Programming, a parte de animação 3D, a parte de Technology Information Solutions, enfim, vários cursos muito interessantes e também com bastante demanda na área de TI. Um curso com muita demanda hoje é a parte de User Experience Design, então é um programa muito em alta também. Wireless Telecommunications, então são programas que têm bastante demanda no mercado de trabalho canadense. Fábio, posso te fazer uma perguntinha? Por Tem favor. uma pergunta aqui do Jaider, que ele diz que ele está interessado no programa de Computing Programming de 2 anos, com COP, e se tem acesso para brasileiros. Tem, a gente tem vaga para alunos internacionais. Eu vou falar um pouquinho na frente, mas acho que a gente já pode até falar. O interessante, Jaiber, porque no Canadá não existe, não é um vestibular, não é uma prova. Você faz a aplicação para a vaga no college e o processo seletivo é feito por ordem de inscrição. Então, quanto antes você aplicar, maiores são as suas chances de conseguir uma vaga para o programa. A gente vai falar dos pré-requisitos básicos, mas você vai precisar basicamente do seu histórico escolar, acompanhado de uma tradução juramentada e também da proficiência no inglês. Tá? E aí, normalmente, a gente abre as aplicações de 8 a 10 meses de antecedência. Então, para você ter ideia, a gente já está com aplicações abertas para maio de 2021 e no dia 2 de novembro a gente abre aplicações para setembro de 2021. Então, de novo, quanto antes você aplicar, maiores são as chances de você conseguir uma vaga. Então, se você está pensando em setembro de 2021, o ideal é se programar para aplicar a partir do dia 2 de novembro, porque, como eu falei, o processo seletivo é feito por ordem de inscrição. Então, quem aplicar antes tem preferência na análise da documentação para poder receber uma offer do college. Eu vou dar um pouquinho mais de informação um pouquinho mais para frente, mas tem vaga para aluno internacional, sim. Tá? E uma coisa que eu sempre falo, não é vaga específico para brasileiro. Brasileiro entra no bolo todo de aluno internacional. Então, a gente está concorrendo com os outros países da América Latina, com chineses, com indianos, enfim, com alunos do mundo inteiro. Né? Então, por isso que, de novo, a importância da gente aplicar com antecedência. Tá? Tem mais perguntas aqui, mas vamos responder no final da conferência. Pode continuar, Fábio, muito obrigada. Desculpa pela interrupção. Imagina, qualquer coisa pode me interromper. As últimas 2 escolas que ficou faltando a gente falar é o Foundations in Language Training. Então, a gente tem um curso de inglês dentro do Humber também, que é o nosso English for Academic Proposals, que é o inglês preparatório para o college. Então, para aqueles alunos que ainda não têm nível de inglês, eles podem fazer o EAP, que é o nosso programa de Pathway. E também temos alguns programas de pós-graduação na área de TESOL, que é para quem quer ensinar inglês como segunda língua. Então, tem alguns programas também nessa área de Language Training. E, por último, a nossa escola de Legal Studies and Justice. Então, alguns programas voltados aí para a área jurídica, paralegal, Law Clerk, Alternative Dispute Resolution. É importante dizer que esses programas, o aluno ele não será advogado no Canadá, mas são profissões que têm relação
com a área jurídica. Então, a gente tem aí procura por advogados no Brasil que querem fazer um curso fora, ou, enfim, com a área jurídica. De novo, o aluno ele não vai ser advogado no Canadá. Para ele ser advogado, ele precisa fazer um law school, mas esses programas são programas que oferecem algum contato com a área jurídica, né? Então, existe algumas possibilidades para o aluno que, enfim, ainda quer ter algum contato com a área jurídica. Tá? Que tipos de programa, né, são oferecidos? Então, a gente falou que são mais de 180 programas para alunos internacionais. A gente tem programas que vão desde certificados de 1 ano, diplomas de 2 anos, advanced diplomas de 3 anos, bacharelados de 4 anos e pós-graduações que podem ter duração de 1 a 2 anos. Muita gente pensa, no Brasil, a gente tem uma comparação que é um pouco injusta, que a gente fala que o college é um curso técnico, né, comparado com o nosso tecnólogo aqui no Brasil. E não é, né? Mesmo os programas de 2 anos, 3 anos, que são os diplomas e os advanced diplomas, eles são considerados cursos de ensino superior no Canadá, né? É que a estrutura do sistema educacional no Canadá é diferente. Aqui no Brasil, quando a gente se forma no ensino médio, a opção que a gente tem é fazer um tecnólogo ou fazer uma universidade ou uma faculdade, né? No Canadá, o aluno ele tem a opção de ir para um college, fazer um programa de uma entrada no mercado de trabalho, né? Então ele vai, se forma em 2 anos, está especializado em alguma profissão, tem o início de uma profissão, então ele vai, ganha experiência profissional, e depois, se ele precisar, ele conclui um bacharelado. Qual é a grande vantagem? Ele fez um diploma de 2 anos, depois, se ele quiser concluir um bacharelado, né, que teoricamente é um programa de 4 anos, desde que seja na mesma área, tem alguma relação, ele pode usar esses 2 anos que ele cursou do diploma como crédito para concluir o bacharelado. Então, ele não precisa fazer mais 4 anos de um bacharelado para ter um título de bacharelado. Diferente aqui no Brasil, se a gente faz um tecnólogo e depois a gente quer ir para um bacharelado, eu tenho que fazer o bacharelado do zero, né? Porque eu não consigo aproveitar nenhum crédito que eu tive no bacharelado, no tecnólogo. Então, esse sistema no Canadá, ele permite que o aluno ele faça essa continuidade. Mas isso também não significa que o aluno que vai fazer o bacharelado, ele precisa fazer um diploma de 2 anos. Não, ele pode ingressar direto num bacharelado de 4 anos, saindo do ensino médio. Ele não precisa fazer um certificado, um diploma ou um advanced diploma para ingressar no bacharelado. Mas isso é uma grande vantagem, né? Para quem quer ter uma experiência de estudo canadense, e como eu falei, o college ele é uma entrada no mercado de trabalho, né? O college prepara o estudante para o mercado de trabalho. Então, não necessariamente o aluno precisa fazer um bacharelado. E uma coisa que eu sempre gosto de falar, que diferente do mercado brasileiro, né? No Brasil a gente dá muita importância para o título de bacharel, né? Aqui no Brasil, a nossa cultura, culturalmente, a gente precisa ter um bacharelado, né? A gente sempre foi instruído de que a gente precisa ter um bacharelado. No Canadá, é importante, mas o canadense ele não dá tanta importância para o título. Ele vai valorizar muito a experiência que você tem no Canadá, né? Se você já trabalhou, tanto que no formato do currículo canadense, a primeira informação que vem é a sua experiência profissional e a última informação é a sua formação acadêmica. Então, quando você vai participar de um processo seletivo, o recrutador, o empregador, enfim, ele não dá tanta importância se você tem mestrado, bacharelado, pós-graduação ou um diploma. Ele vai olhar primeiro a sua experiência profissional para saber se você sabe fazer aquilo que você está se propondo a fazer. Não que não seja importante, né? Não que não seja importante você não ter um bacharelado. É óbvio que é importante, mas é diferente daqui do Brasil, que a primeira coisa que a gente olha é não tem bacharelado, está fora do processo. No Canadá, não, ele vai olhar muito essa questão da sua experiência, da sua história profissional, enfim. Então, isso no Canadá é um pouco importante. Então, de novo, né? No Brasil, a gente se prende muito à questão do título. Eu preciso ter um bacharelado. No Canadá, funciona um pouquinho diferente. Tá? O legal seria a combinação das duas coisas, né? A pessoa pode iniciar um diploma, fazer um diploma, se graduar com isso e já começar a trabalhar, se quiser, e depois pode terminar em uma universidade, pode terminar na universidade. Inclusive, para international students, é até conveniente, né? Porque uma vez que você já é PR, você pode terminar a sua universidade quando você quiser, né? E já... Isso é uma coisa que eu falo sempre para os estudantes. Assim, tem gente que fala, não, eu quero fazer um bacharelado, mas eu não quero investir, pagar 4 anos, sei lá,
20 mil dólares por ano. Eu sempre falo, faz um diploma para ver se é de fato aquilo que você quer fazer, ganhe experiência profissional, aplica para o PGWP, depois se você se enquadrar, aplica para a sua residência permanente, e depois você aplica para o bacharelado, né, para concluir o bacharelado. Você não vai precisar fazer 4 anos do bacharelado e vai pagar como residente permanente, vai pagar 1/3, 1/4 do É o valor mais do aluno importante, né? internacional. Exato, então existem outros caminhos também, né? Não necessariamente o aluno precisa ir direto para o bacharelado, né? E uma coisa que também eu acho que é importante, que eu sempre gosto de destacar no Humber, é que o Humber também oferece a oportunidade em alguns programas do aluno ter uma experiência internacional fora do Canadá. Eu sempre falo, é um intercâmbio dentro do intercâmbio, né? Então o Humber tem opções de curso onde o aluno ele pode fazer um semestre fora do Canadá, seja em instituições parceiras na própria América do Norte, nos Estados Unidos, ou na Ásia, ou na Europa, ou então o estudante ele vai fazer só o estágio fora. Então ele também tem essas oportunidades que são muito exploradas, uma vez que o estudante já está dentro do Canadá, e que é bem interessante. Tá? Lembra que eu falei da questão da empregabilidade? Aqui a gente tem o depoimento do Pedro, que é um aluno brasileiro, enfim, que fez uma pós-graduação em Project Management, mas a gente tem, enfim, inúmeros casos de sucesso, de alunos que fizeram o programa e estão empregados. Pedro acabou o programa em maio desse ano, já está trabalhando na área de gestão de projetos, enfim, é super bacana. Ele trabalha hoje como coordenador de projetos, então existe de fato uma demanda muito grande por profissionais no Canadá, mas, de novo, profissionais qualificados, que se qualificaram no Canadá e que, enfim, estão a fim de ter essa experiência profissional no Canadá também. Tá? E uma coisa que eu sempre gosto muito de falar, eu falei lá no começo, né, do nosso webinar, a questão da empregabilidade, que a taxa de empregabilidade é muito alta, e de fato a gente tem parceria com empresas muito grandes no Canadá, né, que investem no Humber e que também contratam os nossos estudantes para estágio e também depois de formados, mas essas são só algumas das empresas. A gente tem empresas de pequeno e médio porte também que contratam os nossos estudantes, porque sabem da qualidade que os nossos estudantes saem do Humber. Então, eles sabem que os estudantes que saem altamente qualificados e altamente prontos para o mercado de trabalho. Então, aqui são só alguns exemplos, mas exemplos reais de empresas que, de fato, contratam os nossos estudantes. Tá? Aí aqui a parte um pouquinho mais burocrática desse processo, que é a parte de admissão, mas vocês também não precisam se preocupar com isso, porque a Carmen dá todo o suporte, todo o aconselhamento nessa parte de admissão, mas é importante vocês terem em mente, né, quais são os prazos. Então, o ano acadêmico no Canadá começa em setembro, então todos os programas têm início em setembro, e alguns programas têm início em janeiro e maio. Tá? Não são todos os programas que têm início em janeiro e maio, então é importante depois vocês checarem com a Carmen quais programas têm início em janeiro e maio, mas em setembro a gente tem todos os programas iniciando, porque é o início do ano acadêmico no Canadá. Tá? E como eu falei um pouquinho antes, a gente abre inscrição com no mínimo 8 meses de antecedência. Então, janeiro e maio, que são intakes menores, a gente abre inscrição com 8 meses de antecedência, e setembro, que é um intake maior, né, que a gente tem em todos os cursos, abre inscrições com 10 meses de antecedência. Então, a partir do dia 2 de novembro desse ano, os alunos já conseguem aplicar para setembro de 2021. E aí, de novo, o processo seletivo não é uma prova, é um processo que é feito por ordem de inscrição. Então, quanto antes aplicar, maiores são as chances do aluno conseguir uma vaga no college. Tá? Como eu falei, alguns programas têm alguns pré-requisitos adicionais, mas qualquer programa tem 2 pré-requisitos básicos, que é o histórico escolar do estudante, e aí, dependendo do programa, é o histórico do ensino médio ou o histórico de uma graduação. Se ele estiver aplicando para uma pós-graduação, ele precisa ter uma graduação, tá? E a proficiência no inglês. Tá? Como eu falei, alguns programas têm pré-requisitos adicionais, mas, basicamente, qualquer programa tem 2 pré-requisitos mínimos, que é a escolaridade, né, o histórico escolar, e a proficiência no idioma. A proficiência no idioma, hoje, existem basicamente 2 maneiras do aluno comprovar a proficiência de inglês.
que é através de um exame de proficiência, que pode ser IELTS, TOEFL, Cambridge, o PTE, ou então hoje a gente também aceita o Duolingo, tá, para setembro de 2021. Então, o aluno pode comprovar a proficiência dele. E aí as notas são diferentes para cada tipo de programa. Ou então, o aluno ele pode fazer um programa de Pathway. O programa de Pathway nada mais é do que um programa de inglês acadêmico que prepara o estudante que não tem o nível de inglês ainda para o college. Né? Então, hoje a gente tem parceria com 5 escolas no Canadá, mais o curso que é oferecido no Humber. Então, qualquer uma das escolas, dessas 5 escolas, ou o curso do Humber, que o aluno fizer o programa de Pathway, ele não precisa prestar o teste de proficiência ao término do programa. O certificado de conclusão... a carta condicional. Exato. Não são todos os programas que a gente emite carta condicional, mas a grande maioria dos programas o aluno consegue fazer uma admissão condicional, que foi o que a Carmen falou. Então, o aluno ele consegue aplicar para o programa sem ainda ter concluído o curso de inglês. Então, ele, na hora de aplicar, ele vai apresentar a carta de matrícula dele da escola, dizendo que ele vai concluir o curso de inglês antes do início do curso do Humber. Aí a gente faz uma admissão condicional. Tá? Mas aí também vocês podem checar todos os detalhes do quais programas fazem admissão condicional com a Carmen, ela pode passar depois todos esses detalhes para vocês. Eu estou acostumada a fazer matrículas assim, Pathway e... É muito comum, principalmente para aluno brasileiro, a gente fazer aplicação condicional para os nossos estudantes. Então, é super comum a gente fazer a aplicação condicional. Tá? Valores também, vocês podem... isso está disponível no nosso site, mas a Carmen também pode auxiliar. Mas só para vocês terem ideia, os nossos programas eles variam de 16 a 20 mil dólares por ano. Tá? E esses valores, quando a gente fala por ano, equivale a 2 semestres. Tá? E aí, quando a gente fala 2 semestres, não são 6 meses de estudo. O semestre no Canadá são 4 meses de estudo. Sim. Então, aluno do curso em setembro, o primeiro semestre é de setembro a dezembro, o segundo semestre é de janeiro a abril, e alguns cursos oferecem o semestre de maio a agosto. Tá? Então, mas sempre quando a gente fala em valores, a gente fala em valores anuais que equivalem a 2 semestres. Tá? Então, os valores são sempre anuais, equivalente a 2 semestres. Tá? Então, os cursos eles podem variar de 16 a 20 mil dólares, basicamente, por ano. E apesar da gente falar em valores anuais, o pagamento é sempre por pagar o ano acadêmico. Ele sempre faz pagamento por semestre. Então, ele paga o primeiro semestre, estuda, paga o segundo semestre, estuda, assim até o final do curso dele. Tá? Uma coisa também que eu gosto muito de falar é que a gente oferece a opção de residência estudantil dentro do campus. Então, o aluno que tiver interesse, ele pode morar dentro do Humber, tanto no North Campus quanto no Lakeshore. Os dois campi têm a opção de residência estudantil. A gente, obviamente, por uma questão de espaço, não vai ter essa opção em downtown, até porque downtown a restrição de acomodação é muito maior, né? Mas nos dois principais campi a gente tem residência estudantil. Então, dentro do North Campus e dentro do Lakeshore, o estudante tem a possibilidade de morar dentro do campus. Tá? E aí a gente tem basicamente 2 plantas de acomodação, sempre quarto individual, mas aqui do lado esquerdo, o que a gente chama de individual tradicional, onde um banheiro é compartilhado com outros estudantes. E do lado direito, a gente tem o que a gente chama de individual suíte. Então, são 2 quartos individuais e esses 2 quartos compartilham um banheiro e uma pequena cozinha. Tá? Importante dizer que na cozinha, nessa pequena cozinha, não tem fogão, até por uma questão de segurança, mas tem um micro-ondas, tem uma geladeira, e ainda assim a residência ela oferece a cozinha comunitária. Então, os estudantes que quiserem preparar uma comida quente, enfim, a residência ela tem uma cozinha comunitária, tem salão de jogos, sala de TV, enfim, a residência é super confortável, é dentro do campus, então em 5 minutos os estudantes estão no prédio das aulas, então é super conveniente para os estudantes, tá? E uma coisa importante da gente falar também é que o estudante que fica na residência, obrigatoriamente ele tem que comprar o que a gente chama de dining plan, que é o plano de refeições.
Então, o estudante que fica na residência estudantil, ele tem o custo do quarto, mais ano de refeições, né, que pode ser regular, médio ou large, né, que a gente chama, e aí a diferença deles é basicamente o quanto de dinheiro esse aluno vai ter para fazer as refeições, né, do quanto ele gasta para fazer as refeições. Então, no regular, o aluno tem 2.350 por ano, equivalente, de novo, a 8 meses, para fazer as refeições dele dentro do campus. No large, ele tem 3.400 dólares para fazer as refeições. E aí o aluno pode optar por fazer as refeições em qualquer restaurante, cafeteria dentro do campus. Então, ele pode comprar um café no Starbucks, no Tim Hortons, ele pode comer no Subway, ele pode tomar um suco no Booster Juice, ou ele pode, enfim, no Bandejão, ele pode comer em qualquer restaurante dentro do campus, aceita o cartão do Dining Plan, tá? E aí também, eu sempre gosto de falar isso, porque não é que o aluno vai ter a refeição pronta lá no quarto dele, que ele vai receber o café da manhã, o almoço, enfim. É como se funciona aqui no Brasil, como se fosse um vale-refeição, e aí ele vai usando o cartão dele nas cafeterias para poder fazer as refeições dele dentro do college, tá? Eu já falei também do International Center, né, lá no começo. Então, o International Center é um departamento exclusivo para o aluno internacional. Então, todo tipo de suporte que o aluno precisar, gratuito, ele tem esse suporte dentro do International Center, é exclusivo para o aluno internacional. Então, tem mais de 100 pessoas que trabalham no International Center, inclusive brasileiros. Então, a gente dá todo esse tipo de suporte para o estudante internacional dentro do campus, tá? Eu não sei, aqui tem os nossos contatos também, mas vocês podem entrar sempre em contato com a Carmen. A Carmen vai passar também os contatos dela depois para você. A Carmen é uma das nossas parceiras oficiais, então a gente tem parceiros oficiais no Brasil, a Carmen é uma delas. Então vocês podem entrar em contato com a Carmen para ter mais informações, e a gente sempre encoraja os nossos estudantes a fazerem as suas aplicações através de um agente parceiro, porque vai muito além de simplesmente fazer uma aplicação, né? Vocês recebem toda a consultoria acadêmica para descobrir qual é o melhor curso, qual é a melhor maneira, toda essa parte, né, de como fazer uma aplicação, quais programas, quais documentos vocês precisam, quanto tempo antes vocês precisam, e também toda essa parte de planejamento de viagem. Então, a agência dá todo esse tipo de consultoria que é extremamente importante para o aluno internacional. Tá? Carmen, vamos às dúvidas? Acho que tinha mais perguntas, Vamos responder as perguntas. Antes de você mudar de tela, porque eu queria colocar a minha tela no final, eu queria que você mostrasse a tarifa de preços, que tem uma pergunta aqui sobre valores de cursos. Pode deixar ela mais uma vez, o preço dos cursos aí? Deixa eu voltar ele aqui. Eu acho que essa tela do curso de inglês e tal já responde uma pergunta que a Isabel fez sobre preços, né? Então, vamos para as outras perguntas agora. E eu vou, daqui a pouco, compartilhar minha tela de contato. Então, a pergunta que o Jair fez agora, ele diz que é formado em Business Administration, mas ele quer fazer Data Analysis e Business Intelligence, por isso que ele pensou naquele programa, né, de Computing Programming. Eu acho que era essa, na verdade... a gente tem um programa, esse programa de Computer Programming é mais para a parte de fato de TI, mas a gente tem uma pós-graduação bem interessante que é Business Analytics and Insight, que é bem essa parte de análise de dados para a área de negócios. Então, ela é uma pós-graduação de 2 anos dentro da área de negócios, é super legal para quem é formado em administração, não é voltado para a área de TI, mas ele é exatamente essa eu acho que essa opção é a melhor para ele, sim. Um programa onde o aluno ele vai aprender a fazer toda essa análise de dados para tomada de decisão, para a abertura de um negócio, para a viabilização de um novo produto, de um novo serviço. Então, essa pós-graduação é super interessante. Business Insight and Analytics
chama o programa. É uma pós-graduação de 2 anos que a gente também oferece no Humber. Perfeito, essa seria a melhor opção para ele, com certeza. Isabelle pergunta, gostaria de saber se a pós-graduação em Human Resources é no campus novo de Downtown e o valor, e se o inglês Pathway fica no campus de Downtown Toronto, e também quer saber o valor. O programa de Human Resources ele vai ser oferecido também no campus em Downtown a partir de maio. A gente não tem agora em janeiro, mas a partir de maio ele também vai ser oferecido no campus em Downtown. Hoje ele é oferecido no Lakeshore e a partir de maio de 2021 ele vai ser oferecido no Lakeshore e no campus em Downtown. Tá? O curso de inglês do Humber ele custa 3.329 a cada 8 semanas e a pós-graduação de Human Resources, se eu não me engano, é em torno de $18 mil por ano. Tá? A gente pode checar depois no site, mas se eu não me engano, é em torno de $18 mil por ano. E a pós de recursos humanos é uma pós-graduação de 2 semestres. Então, é a pós-graduação de 2 anos. Então, seria esse o valor para o programa todo. Ok. Bom, o Javier está perguntando aqui. Eu vi eu recomendado já ir para o Canadá com o valor total do college pago ou somente primeiro ano seria suficiente? O college não exige que o estudante pague o curso todo, tá? O pagamento pode ser feito semestral, tá? O que vai acontecer é que para um processo de visto, Jaiber, você vai precisar comprovar que você tem renda para se manter no Canadá, pelo menos nesse primeiro ano da sua estadia. Tá, mas o college não exige que você faça comprovação financeira para o college. A gente pede que você pague o primeiro semestre no Brasil, mas os próximos semestres você pode ir pagando conforme você vai estudando. Tá? Então, é sempre paga e estuda, paga e estuda. Então, você sempre vai pagar o semestre que você... Isso, é assim que sempre funciona normalmente os colleges, é verdade. Isso. Perfeito. E a parte de imigração, a gente pode botar ele em contato. A todos os estudantes, eu sempre recomendo consultores de imigração que são reconhecidos pelo ICCRC. Yeah. Então, todas as dúvidas de imigração, eu já passo para eles e eles podem te responder. E com respeito, bom, àquela opção de fazer cursos de 1 ano e tal, também seria bom consultar também com o imigrante consultante, porque às vezes não vai interessar. Depende muito da área, depende muito, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque não pode ter um gap muito grande entre um curso e outro, sim. Então é sempre ideal falar, quando a gente fala de imigração, é sempre ideal falar com um consultor regulamentado pelo governo, até porque sim. São essas as pessoas que podem dar informação sobre o visto no Canadá. Sim. E eu sempre recomendo os reconhecidos pelo ICCRC, que são oficiais, né? Consultores oficiais. Bom, não tem mais perguntas. Eu vou compartilhar minha tela aqui antes de... deixa eu parar aqui para você poder compartilhar um pouco daqui. Tá. Deixa eu ver agora. Não sei se já dá para ver. Tá, vai começar agora, eu já te aviso. Foi. Tá dando para ver, né? Tá. Beleza. Então, aí tem meus dados. Meu e-mail é Carmen Z, tá? carmenzet@overseasfrontiers.com. Meu WhatsApp é 1-204-612-6941. E o website da Overseas Frontiers, da nossa empresa, é www.overseasfrontiers.com. O interessante é que eu queria ressaltar que a gente não cobra um centavo dos estudantes, que a gente faz consultoria. A gente ajuda com a matrícula, faz a sua matrícula, né, no portal da escola e ajuda com a consultoria toda, até o momento que você chega aqui no Canadá, porque a gente tem que ver que você vai conseguir chegar, né? Então, por isso que a gente também se preocupa bastante com esse assunto de te recomendar um imigrante consulta, não? Para você poder conseguir vir aqui. Não é somente fazer a matrícula, também você conseguir a visa. Então,
é importante que a gente acompanhe todo o teu processo. Até a hora que você chega aqui no Canadá, a gente sempre te dá também o apoio, porque se você quiser reservar uma residência na escola, no college, ou se quiser botar você, se quiser que eu coloque você em contato com algum estudante antigo que já mora aqui, em Toronto, por exemplo, e que saiba um pouco sobre aluguel de apartamentos, se vocês vierem com família, isso também pode ser bastante útil, né? Porque alugar não é tão fácil também, mas é possível. E agora, com a época de quarentena, também as escolas estão ajudando bastante com a possibilidade de fazer quarentena antes de entrar para a escola, né? Então, nesse assunto, se você, Fábio, pudesse falar um pouquinho mais, como é que está sendo a pandemia com os estudantes internacionais para vocês aí na Colômbia? A gente já sabe que o intake de janeiro ele vai ser online na sua grande maioria dos programas. Serão poucos programas que vão ter algum componente presencial, tá? Assim como foi em setembro, né? A maioria dos nossos programas hoje estão sendo online. São alguns programas que realmente precisam daquela prática de laboratório, que tem aulas presenciais. Então, a mesma coisa vai se repetir em janeiro. A gente ainda não sabe para maio de 2021, porque vai depender da evolução da pandemia no Canadá, mas uma notícia boa é que a partir de ontem, na verdade a partir do dia 20 de outubro, o governo abriu fronteiras para os estudantes internacionais. Existem algumas regras, né? O aluno ele precisa estar com visto de estudante aprovado, a instituição onde ele vai estudar precisa estar na lista com um plano de quarentena aprovado. Nessa primeira lista que foi divulgada no dia 20, o Hammer ainda não está nessa lista. A gente deve entrar na próxima lista no dia 3 de novembro. Mas, de novo, né, a questão de estar na lista com plano aprovado de quarentena não é o único pré-requisito. O aluno ele precisa, de fato, estar com visto de estudante aprovado. E a gente sabe que, atualmente, né, até hoje, no dia 22 de outubro, o consulado ele está processando vistos online, mas os VACs, né, que são os centros de visto, estão fechados ainda para biometria, então está um pouco ainda mais complicado para o estudante brasileiro hoje conseguir o visto de estudante, ou pelo menos finalizar esse processo do visto de estudante. Ele pode começar, mas o visto ainda não está sendo finalizado por conta dos VACs ainda não estarem abertos. Mas a gente aconselha todo mundo a aplicar, e aí esse processo ele vai andar agora naturalmente, né? Então, mas esse é o cenário atual. As aulas estão sendo online, os alunos estão podendo estudar online. A gente já sabe também, né, que o Canadá ele flexibilizou bastante na questão, principalmente do PGWP, para que o aluno que esteja estudando online não seja prejudicado na aplicação do PGWP, que é o visto de estudante depois de trabalho depois de formado. Mas eu acho que a maioria dos colleges vai seguir muito essa linha ainda para janeiro, dos programas, a grande maioria online, até por uma questão de segurança dos estudantes, e também por conta do cenário atual no Canadá, que começou a aumentar um pouquinho o número de casos. Está sob controle, mas aumentou um pouquinho o número de casos, e o governo está sendo bem consciente no combate à pandemia. Exato. Bom, então, eu acho que já temos toda a informação necessária para vocês e estamos chegando já no final. Não tem mais perguntas e eu acho que espero que tenha sido interessante para vocês, e vocês tenham conseguido entender como funciona a Humber College. E qualquer dúvida, estamos aí para atender vocês a qualquer hora. Quando vocês quiserem, vocês têm meu contato também de WhatsApp, de e-mail, podem me procurar, que eu ficarei muito feliz de atender vocês. E muito obrigada, então, Fábio, pela força aí, por Eu que atender a agradeço. nosso convite, né? Agradeço de novo pelo convite, Carmen, a gente está à disposição.
E, de novo, pessoal, entre em contato com a Carmen para que ela possa ajudar e com o time da Overseas Frontiers, para eles poderem ajudar vocês a identificar qual é o melhor programa, qual é o melhor caminho para vocês colocarem esse Plano Canadá em ação. Então, entre em contato com o pessoal da Overseas Frontiers para que eles possam ajudar vocês nesse processo do Plano Canadá de vocês, e a gente está à disposição. Se vocês precisarem de qualquer informação, tanto eu quanto a Carmen, a gente está à disposição de vocês. Obrigado de novo, Carmen, pelo convite. Obrigado, Fábio. Então, fico no aguardo aí do contato de vocês. Já sabem que o nosso atendimento é gratuito, consultoria gratuita, ajudamos com a matrícula. E pronto, vamos ficar felizes de atender vocês, ok? Muito obrigada e boa noite para todos vocês. Obrigado, boa noite.